E o Realidade em Pauta já está de volta. O Plano Real deu certo, mas não significa que junto a ele não tenham surgido outros desafios. A gente vai acompanhar agora fatores que foram fundamentais para que essa proposta funcionasse e quais são os problemas que ainda persistem na realidade econômica brasileira. Na primeira etapa do Plano Real foi criada a Unidade Real de Valor, uma espécie de moeda virtual que, atrelada ao dólar, permitiu o reajuste dos preços e a correção dos salários. Na segunda etapa foi criado o regime de meta de inflação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira para controlar a inflação e a segunda para controlar os bolsos dos estados e municípios. Outra medida adotada pelo governo para segurar a inflação foi o aumento da taxa de juros para restringir a atividade econômica. Em junho de 1994, a inflação era de 47%. Já em julho, um mês depois de o real entrar em circulação, esse índice foi para cerca de 7%. O Plano Real melhorou porque você tinha o estoque, tem o produto, você pode oferecer o produto e ele consegue seguir a rede de produto até chegar a ele, o tempo que ele tem de chegada, venda e recebimento, consegue capitalizar isso e conseguiu ter mais tranquilidade e até para o funcionário, para quem trabalha, ficou melhor. Para alguns, o Plano Real foi a grande sacada para controlar a inflação, usando conceitos econômicos de um mercado que funciona naturalmente. Mas quem entende do assunto revela que outros fatores foram fundamentais para o sucesso desse plano. O Brasil foi o último a renegociar sua dívida. A partir daí, que o Brasil renegocia sua dívida externa. No começo dos anos de 94, criaram-se as condições para que um plano de estabilização tivesse sucesso. De qualquer forma, durante o Plano Real, o Brasil voltou a enfrentar situações como desemprego, alta na inflação, queda na renda familiar e diminuição da atividade econômica. O economista Roque Mendes explica o que aconteceu para que o Brasil voltasse a sofrer com esses e outros desequilíbrios. Outros fatores intervêm com isso tudo. Nós temos realmente, a partir dos problemas políticos, a forma, a maneira dos políticos dirigir o país, então isso acabam aumentando principalmente os impostos, os produtos para que haja uma receita maior, tá? O que é que eles fazem? Eles aumentam de sobremaneira índices de rendimento para o governo, de imposto para o governo, que encarecem todas as coisas. Ele ressalta também o que mudou no cenário econômico brasileiro 24 anos depois da implantação do Plano Real. Esse plano, ele teve, na realidade, uma série de mudanças que nós passamos, mas ele chegou a durar até hoje, porque nós saímos de um índice, como eu disse, de 50% ao mês, estamos num índice atual de 2,7%, 3% ao ano. Então, a mudança foi realmente muito interessante nesse sentido. Bom, a gente volta aqui para o estúdio para continuar essa conversa com o economista Dr. Drauzio Rezende. Professor, o real, ele colocou a economia do Brasil de volta nos eixos, pelo que a gente observa de todos os economistas que acompanharam esse momento, a parte política também observa isso. Agora, na atualidade, o real ele tem perdido força, aparentemente. A gente vê aí na cotação com o dólar, por exemplo, não dá para dizer que a gente está numa crise cambial, mas a gente está num momento de instabilidade. A inflação, a gente teve recentemente uma inflação muito grande, na casa dos 10%, que não acontecia há muito tempo. Agora ela está controlada de novo, na casa aí dos 2,5%. Agora, essas mudanças da inflação, a questão cambial, isso tudo é natural do mercado ou são reflexos de políticas que deveriam ser ajustadas? Veja, uma coisa é a moeda em si,
e outra coisa são os efeitos da economia como um todo. Dessas inflações mais altas que nós tivemos em 2014, 2015, foi efeito 2013, foi efeito da recessão de uma política econômica chamada de nova matriz econômica adotada no governo Dilma, que enfatizou a chamada produção interna, o compra nacional, sem estrutura para isso. E isso escolhendo campeões nacionais, escolhendo o BNDES financiando esses campeões, a juros abaixo de mercado. E isso acabou trazendo problemas de competitividade para o país, comprando mais caro aqui dentro do que produtos importados, mais baratos, e não gerou o emprego que se esperava, trouxe uma série de problemas, por isso acabou dando efeito na inflação. Tá? E a questão da perda assim, de um ponto de desvalorização do real frente ao dólar, ela é uma questão não só brasileira, mas ela também é uma questão internacional. De uma política econômica nos Estados Unidos de fortalecimento do dólar. Da moeda local. Então, e frente à concorrência internacional da China, da Europa, e as mudanças de política no mundo desenvolvido estavam impactando a nós também. E eu acho que isso mais ou menos responde à sua colocação. Então, tem uma questão que é interna, a política econômica interna, mas o efeito não se restringe ao que nós tomamos de decisão, mas aos impactos das decisões nos grandes centros desenvolvidos também, ou mesmo nos países vizinhos. Claro. Aparentemente, professor, um dos grandes trunfos do Plano Real foi que é uma coisa muito importante na economia, que é a previsibilidade, né? Então, você explicou para a gente, foi uma transição transparente, um diálogo com a sociedade, as pessoas conheciam a moeda, antes da moeda entrar em vigor, realmente havia a URV, a unidade para equalizar, no caso, com o dólar, para a gente ter uma noção de como ficaria. Essa previsibilidade ainda a gente consegue ter hoje, ainda está atuante hoje? Veja, Hélio, a previsibilidade foi fundamental no real. Teve um componente também, assim, que o próprio economista Delfim Neto chamava de filosófico, que as pessoas acreditavam que aquilo ia dar certo. Precisava acreditar em alguma coisa, né? E todo mundo achou engraçado porque, eu valho uma URV, duas URV, uma coisa meio assim, infantil. Mas as pessoas compraram aquilo. Porque quando a inflação é muito alta, ela destrói os três componentes da moeda. A moeda tem três papéis. Tem a unidade de conta, a gente conta coisas em moeda. Meio de pagamento, quando você paga alguma coisa, você se livra daquela obrigação. E reserva de valor, que é você guarda para o futuro, porque você acredita que aquilo tem um poder de compra. A inflação já tinha destruído a unidade de conta. Contas muito grandes, o pessoal não conseguia fazer mais nem calculadora. Meio de pagamento continuava valendo, porque era obrigatório por lei. Reserva de valor, se você fosse ver naquela época, as pessoas financiavam apartamentos, automóveis em dólar, porque o preço mudava todo dia. E a previsibilidade foi assim, eu posso acreditar que isso hoje vai ter valor amanhã. Porque o governo está me dizendo que está fazendo dessa forma. Vai controlar a inflação, vai controlar os traços do déficit público, vai sanear. Então, eu posso acreditar que isso vai funcionar. Isso foi posteriormente colocado, e isso tem até hoje, que é a meta de inflação. O governo diz para a sociedade todo ano, olha, a nossa meta é 4,5%, cada ano tem um pouquinho, tá? Mas vamos pegar a média histórica, 4,5%, por um período foi 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. Então, pode ser de 6,5% até pode ser de 2%. Mas é dentro dessa faixa que eu vou trabalhar. Então, as pessoas sabem, olha, e se não der certo? O ministro da Fazenda tem que explicar para o Congresso por que não deu certo. Quais foram os componentes que fizeram não dar certo? Se ele mente, a sociedade percebe, tem um problema. Então, isso não podia acontecer. E tinha que explicar exatamente por que não tinha dado certo ou por que deu certo. Já é um componente de previsibilidade. O outro componente de previsibilidade está sob ataque dos políticos há um bom tempo, é a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, isso é uma questão que qualquer cidadão sabe na sua casa, é economia doméstica. Eu só posso gastar o que eu ganhei. Então, a moeda para ter valor, o governo tem que ser responsável,
tem um orçamento, é combinado com a sociedade via representantes no Congresso Nacional, o que vai ser feito. Então, tem esse componente de previsibilidade ainda, embora esteja sob ataque, mas ainda existe. Mas ainda existe. O real ajudou o Brasil a ser mais igualitário? No começo dele, sim, porque ele acabou com o chamado imposto inflacionário. O imposto inflacionário, ele recaía principalmente sobre os mais pobres. Eles não tinham como se defender. Da classe média para cima, se conseguia colocar o dinheiro no overnight. O que é o overnight? Remunerava dia a dia. Então, o dinheiro, entre aspas, era protegido da corrosão. Os pobres não tinham acesso a isso. Então, eles perdiam valor, eles sentiam. Então, o imposto inflacionário pegava muito mais os pobres do que os ricos. O real, com a estabilidade monetária, o primeiro boom de 95 de consumo foi por quê? Porque aquele imposto deixou de existir sobre as camadas mais pobres. Então, no começo dele, realmente ele contribuiu para reduzir a desigualdade. Ela vai aumentar por outros problemas da economia brasileira posteriores, mas não é mais pela questão monetária. Ok. Professor Drauzio, eu agradeço muito pela sua participação com a gente aqui no Realidade em Pauta. Gostei muito de receber você. Eu que agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. A você de casa também, muito obrigado. Realidade em Pauta fica por aqui agora. Não deixe de acompanhar tudo que a gente produz aqui no jornalismo da Novo Tempo. É só você acessar novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.